Olá pessoal, vamos a mais um jogo de Phasmo. Dessa vez na High School. Vamos fazer o que vocês investigam. Pensei primeiro em andar pelos corredores, mas não seria muito produtivo. Já que eu tenho tentado fazer sempre no começo, andar pelo menos uma parte do mapa. Dessa vez eu vou procurar andar o mapa completo. Ou até encontrar a sala do fantasma. Eu vou tentar ver se a gente faz isso com a câmera. Ok. Eu queria ver se a gente eliminava a possibilidade de ser um fantasma que vem atrás da gente, mas a gente achou ele tão rápido, ou ela tão rápido, no caso. Acho que é ela, porque pela aparição ali, vamos ver. Georgia Birch. É uma moça. Foto do fantasma e apagar uma vela. Vamos fazer. Na verdade, vamos até fazer isso agora.
A high school ela tem um problema que ah, se refere ao tamanho das salas. Dificilmente você consegue cobrir o espaço todo das salas. Então você tem que selecionar seus instrumentos e as posições deles com muito cuidado. Quero verificar uma coisa logo de cara. Tem dois fantasmas que a gente já sabe que não podem ser, baseado em comportamento. Vocês sabem dizer quais são esses fantasmas? Acho que dificilmente a gente vai conseguir alguma digital ali, porque acho que esse fantasma não tentou tocar a porta ainda. E eu não sei se tem alguma coisa ali que deixe digital pra gente. Mas a gente já deixa aqui o ver. Por isso que eu não entrei lá dentro e não fiquei verificando com o V, porque eu acho que vai ser improdutivo nesse momento. Mas a gente já deixa ali a postos. Que era o único instrumento que eu ainda não tinha levado para dentro da sala do fantasma.
Ok. Potencialmente nós tivemos muita informação. Vou parar um instantinho para anotar as coisas antes que eu esqueça. Dei um instantinho. Baseado nas evidências que a gente tem até agora, eu reduzi para 4 fantasmas possíveis. Com base em comportamentos do fantasma, eu reduzi desses 4 para 2. Vamos ver quais são as evidências possíveis de novo. Tá. Mas eu quero deixar claro que eu estou procurando até por evidências que eu sei que eu não vou encontrar, porque eu não quero dar pista para vocês. Então não se deixem levar pelos instrumentos que eu estou usando. Façam o trabalho de vocês. Are you here? Are you close? Ok. Vocês viram? Essa última aí é um exemplo do que eu falei para vocês outras vezes. Que se você deixar a Spirit Box nas proximidades do fantasma, deixar ela ligada nas proximidades do fantasma muito tempo, o fantasma pode começar a falar com ela sozinho. Isso não é bug, isso é um feature que os devs colocaram para resolver problemas que tinham com reconhecimento de voz antigamente no Phasma. Ainda não apagou a vela. Eu já sei qual é o fantasma. Eu não só peguei as 3 evidências, mas eu tenho ainda alguns comportamentos que eliminaram várias possibilidades. Mas a gente vai continuar procurando. Se bem que as evidências foram bem na cara, né, gente?
Apagou a vela. Bom, vamos lá. Vamos falar quais são as evidências e comportamentos desse fantasma. O jogo foi bem mais rápido do que eu imaginava. Mas fazer o quê? Né? Acontece. Quando você acha o fantasma logo de cara, facilita muito. Principalmente um fantasma como esse caso aqui, que às vezes é chato pra dedéu de você achar dependendo do mapa. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar dos comportamentos secundários do fantasma, antes de falar das evidências. Tudo bem que a gente não teve uma amostragem muito grande, mas o fantasma não veio atrás da gente. Ele não veio no começo ali falar: oi, estou aqui. Nenhuma das vezes quando a gente estava saindo ou entrando, ele veio bater um papinho com a gente em outra sala. Tá? Isso ocorre porque essa sala é muito grande. As salas da high school são todas grandes. Então, se você pegar um fantasma que não está na entradinha da sala, o cantinho favorito dele é mais profundo, é bem provável que ele nem saia da sala. A não ser que seja um fantasma que perambule muito e em alguns casos aí, se ele está perto da parede, coisa assim, ele acaba vazando para outra sala também e por aí vai. Mas se você pega um fantasma que está no fundo da sala, para ele sair, às vezes nem sempre acontece. Então, apesar de a gente não ter tido uma amostragem muito grande, dá para ter uma certa confiança de que ele não veio atrás da gente. Porque a entrada da high school é muito grande. Enfim. Pelo menos uma vez o fantasma deveria ter aparecido e falado: oi, estou aqui. Fora da sala pra gente. Mas a gente não viu isso, então é menos provável que seja o caso de um fantasma que vem até você. Não considerem isso como 100% nesse caso, mas já ajuda a limitar um pouquinho, tá? Mas bem pouquinho considerem nesse caso, porque a gente achou muito rápido a sala. Segundo lugar, nós tivemos o evento da Colgate, o evento da pasta de dente, aquele. Isso já diz pra gente que não pode ser um Oni. Terceiro lugar, o fantasma se manifestou na nossa frente, dentro da sala. Ele ficou visível, quer dizer, ela, né? Eu falo ele de vez em quando concordando com o fantasma, mas no caso é uma moça, né? Então não pode ser Shade, tá? A Shade, ela fica mais tímida quando você está dentro da sala dela. O que a gente teve aqui foi, não vou dizer o completo avesso, mas não foi um fantasma tímido de forma alguma. E alguns fantasmas têm um modificador tímido que é aplicado no fantasma, que torna ele mais chillax, mais
relaxado, mais sossegado, mais tranquilão, né, que ele vai se manifestar menos, mas também não é o caso. Bom, antes da gente continuar passando para as evidências, eu gostaria de falar algumas coisas que eu acabei esquecendo de falar no começo. Na descrição a gente tem os links do meu Discord e da minha página de Facebook, do canal, ambos. O acesso é livre, quem quiser entrar em contato comigo é a forma mais rápida de entrar em contato comigo. O Discord está lá não só para vocês entrarem em contato comigo, mas quem sabe entrar em contato com outras pessoas que frequentem o Discord. Tem salas para vocês jogarem jogos ali com amigos, enfim, outras pessoas ali do Discord. Salas separadas por temas, né? Que mais? Além disso, também tem a descrição da dificuldade dessa partida, caso vocês queiram fazer uma partida similar aí para vocês. E também tem um link de uma página que tem uma tabelinha com as evidências e os comportamentos secundários para você marcar qual é o fantasma, tá certo? A tabelinha está em inglês. Se alguém tiver dificuldade com inglês, joga no Google Tradutor, você vai conseguir uma tradução male-male. Não vai ser a melhor coisa do mundo, mas já vai dar alguma ajuda para vocês, se for o caso de ter dificuldade com inglês, tá? Agora vamos às evidências. Bom, eu acho que a primeira evidência que eu tive foi a temperatura. Mas não. Acho que foi. Em um dos casos foi a temperatura. Primeiramente, porque eu tive a impressão de ter visto o Freezing Breath, mas eu não estava 100% seguro. Porque a gente também teve como eu falei, o evento da pasta de dente, né? O Airball Event. Às vezes as pessoas podem confundir uma coisa com a outra. E se eu pego bem rapidinho um desses, eu fico às vezes meio ressabiado em dizer que se eu pegar só o finalzinho, uma coisa rápida, eu fico meio naquelas, será que é o caso mesmo ou eu só peguei o finalzinho? Enfim, mas eu vim aqui fui até a sala com o termômetro e assim que eu entrei na sala, temperatura no primeiro reload do termômetro foi para -10. E jogou alguma coisa na nossa frente. Provavelmente foi o livro. Tá? Inclusive, eu vou entrar para aproveitar e mostrar para vocês alguma coisa que quem acompanha o canal já sabe que é o que eu também aponto várias vezes, mas que é importante para quem não esteja acostumado. Fantasmas que não interagem com o livro podem jogar o livro a qualquer momento. Fantasmas que... foi o livro, porque ele não está aqui. Olha aqui jogado, virado do avesso. Vou colocar ele no chão. E como vocês podem ver, não tem nada escrito no livro. Um fantasma que interage com o livro, que é capaz de escrever com o livro, escrever no livro, deixar evidência de escrita fantasmagórica, antes que ele possa jogar o livro, ele precisa necessariamente escrever no livro. O livro força que a primeira interação com o livro seja escrita.
Aí apenas se o fantasma é incapaz disso é que ele é capaz de jogar na primeira interação. Então, se fosse um fantasma capaz de ghostwriting e a gente viu o livro voando ali, quando a gente fosse olhar, teria que ter. Agora foi a bola voando. Teria que ter a escrita no livro, que não tem. Tá certo? Bom, a gente não vai encontrar dots. E eu não perdi meu tempo procurando muito por dots também. Não coloquei mais câmeras na sala, não procurei mudar a posição deles, porque na hora que eu ia começar a brincar com essas coisas para ver se a gente descobria o que era, já estava eliminado o dots, não podia ser. Tá? Porque a única combinação de fantasma que podia ser com as duas primeiras evidências que eu achei e o dots era o Oni. E a gente sabia que não podia ser Oni porque a gente teve o evento da Colgate. Então já eliminou para mim o dots logo de cara. Aliás, vamos falar disso. Com as duas primeiras evidências que eu achei, as possibilidades eram Jin, Oni, peraí que eu marquei errado. Jin, Oni, Shade e Twins. O Oni a gente já removeu logo de cara com o Hairball Event. Ghostwriting a gente já eliminou também, porque seria a Shade. Então eu nem olhei procurando pela Ghostwriting, porque eu sabia que não seria a Shade. Eu coloquei os dois livros ali, mas eu sabia que já não seria. Eu até planejava conferir o livro algumas vezes, mas aí o fantasma veio e deu a terceira evidência pra gente. Então eu não tive nem tempo de tentar fazer isso para enganar um pouquinho vocês, deixar um pouquinho o mistério no ar. Eliminou logo de cara as possibilidades aí dessas duas evidências, do DOTS e do Ghostwriting. Mas então, a gente já falou, a primeira evidência foi a Freezing Temps. Qual foi a segunda evidência? Que essa a gente pegou por sorte. IMF 5. Logo de cara a gente pegou um IMF 4, que não quer dizer absolutamente nada. Qualquer fantasma pode deixar um IMF 3, 4. Você ter um IMF 3 ou 4 não significa que ele está quase chegando no 5 ou nem nada assim. Você pode ter um fantasma que nunca vai deixar um 5 e ele chegar num 4. Então, com o IMF 5, a gente já tinha eliminado algumas possibilidades. Né? O Oni não podia ser, a Shade não podia ser, porque ela se manifestou na nossa frente, estava interagindo bastante com a gente, enquanto a gente estava dentro da sala ali. A Shade ficaria mais tímida com a gente dentro da sala, que não aconteceu, ela estava bem ativa. Então as possibilidades eram o Jin e o Twins, que as outras duas não eram possíveis por comportamento. Ghost Orb, eu não vasculhei a sala toda. Já vamos começar por aí. Não vasculhei a sala toda, não deu tempo de vasculhar a sala toda. As evidências ficaram escancaradas na nossa frente antes de eu fazer isso. E olha que eu comecei com a câmera na mão e coloquei duas câmeras lá dentro, mas na área que ela frequentava com mais frequência eu não vi Ghost Orb nenhuma, também não vi Ghost Orb nenhuma na entrada ali da sala, mas ele teria que dar uma verificada no resto da sala.
que acabou não acontecendo porque as 3 evidências foram escancaradas na nossa cara. A terceira evidência, e o IMF5 foi muita sorte a gente pegar, porque seria muito fácil eu não chegar a tempo no EMF Reader ou não conseguir ter uma leitura muito clara, porque para mim às vezes aquela luzinha minúscula fica difícil eu ter certeza se eu vi realmente um 5 ou era um 4, porque o vermelho do 5 e o tom do 4 não é tão diferente. Se você tem outras fontes de luz, eu sempre fico meio cabreiro de achar que eu estou querendo ver um MF5 e não é. Então eu procuro conferir mais de uma vez. Mas esse aí foi escancarado. Eu consegui pegar ele na mão a tempo e olhar e falar, não, certamente não tem como não ser. Eu não gosto de ir por 5 quando está jogado no chão. Mas vamos lá. Terceira evidência que a gente conseguiu 2 vezes e foi muito rápido foi Spirit Box. A primeira, quando eu entrei naquela área que a fantasma estava mais ativa e eu fiz a pergunta para ela ali, comecei a falar com ela, logo de cara ela falou behind you, atrás de você. Aí eu falei, tá bom, né? E aí quando eu saía da sala, ela falou de novo. Que eu até falei para vocês, olha, lembra o que eu sempre falo, que se você deixar uma Spirit Box ligada na sala do fantasma há muito tempo, o fantasma às vezes fala com você? Pois é. A gente deu muita sorte com essa fantasma, porque Twins é uma coisa chata. Se você acha primeiro o falso, a cópia, ou como vocês queiram chamar, ele pode fazer você ficar andando em círculos. Mas a gente achou logo de cara o fantasma real, a versão real dela. Porque como é que funciona o Twins? Você tem 2 fantasmas interligados, o fantasma real e o fantasma cópia, digamos assim. O fantasma real ele vai ficar na sala dele, vai andar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, entra, sai, dependendo do tamanho da sala, da onde é o local favorito dele na sala, etc. De novo, aquela sala era grande, ela estava mais pro fundo da sala, então nem sempre ela ia sair da sala. Mas a cópia, ela fica como se fosse... Sabe aqueles brinquedinhos que eram uma raquete com um elástico e uma bolinha que você ficava batendo a bolinha contra a raquete presa pelo elástico? É mais ou menos assim como funciona o Twins. A cópia fica indo e voltando a partir do ponto da onde está o fantasma original, o fantasma verdadeiro. Qualquer um dos dois pode caçar, mas só o fantasma real é que pode realmente deixar evidências pra gente. Então a cópia pode deixar interações, pode deixar Ghost Event e tudo mais. Esse é um dos motivos de eu ter falado que a gente tem que tomar cuidado com o fato do fantasma não ter deixado nenhuma... não ter vindo dar um oizinho pra gente em nenhum momento nos corredores ou na entrada, porque o Twin certamente poderia fazer isso. Um fantasma que vaga bastante também poderia ter feito isso. Porém, era um fantasma que estava no fundo da sala e a sala era grande.
Então a chance dele perambular, sendo que só tinha uma saída da sala, não era tão grande assim. Ele perambular para fora da sala. Um fantasma que viesse atrás da gente certamente iria encontrar o caminho para fora da sala, porque ia seguir a gente. Ela andou até a gente, com a gente até a entrada da sala, para deixar a segunda Spirit Box. Que eu não falei com ela falou sozinha com a Spirit Box. Bom, então é isso. É um Twins. Deixa eu marcar as evidências que eu estava quase esquecendo. EMF 5, Spirit Box e Freezing Temperatures. A gente não teve fingerprint. Ela só mexeu na porta uma vez e eu procurei pela fingerprint. Isso não era suficiente para eliminar a fingerprint, mas nós conseguimos as 3 evidências, então não tinha sentido continuar procurando ali. Tá? Por que não é suficiente no caso da fingerprints? Porque o Obak é um fantasma que deixa fingerprint, mas ele tem chance de não deixar. Então você geralmente precisa de mais de uma tentativa do fantasma interagir com a porta para deixar fingerprint, para ver se é realmente ou não de uma forma confiável. Porque eu acho que a chance do Obak de não deixar fingerprint, eu acho que é de 25% ou 30%, coisa assim. Então, uma vez, apesar de não ser muito comum, ainda ocorre, mas 2 vezes começa a ficar improvável. E aí, quanto mais ele interagir com a porta e não deixar fingerprint, maior a chance de que não seja o Bach. Tá? O Dots e a Ghost Orb a gente também sabia que não era. Tá? Então é isso aí, gente. Foram twins, 2 mocinhas. Bom, não necessariamente 2 mocinhas, porque não necessariamente eram gêmeas idênticas, né? Georgia Birch. Mas é bem interessante. E o fato de serem twins aí me lembrou de algo bem técnico em relação a gêmeos. Na Segunda Guerra Mundial, o Eixo fez experiências com gêmeos. Não foram boas experiências, como se pode esperar do Eixo. Eles usavam os prisioneiros de campo de concentração e eram, na maioria, torturas grotescas. O Eixo, por ele ter principalmente o lado mais ocidental do Eixo, tinha uma necessidade de acreditar em superstições e religião que era bem complicado, digamos assim. A retórica fascista é repleta de apelo à religião, né? Nos discursos políticos, e tem toda uma coisa de misticismo em cima também.
E eles fizeram todo tipo de testes grotescos, alguns relacionados às almas e coisas assim, por superstições ligadas a gêmeos e almas, que nós temos tanto no Ocidente quanto no Oriente. Eu não estou muito ciente se esse tipo de experimento aconteceu no fronte oriental ou não, mas os japoneses também fizeram experimentos grotescos, experimentos humanos grotescos com prisioneiros. Enfim. E para deixar claro, foram os regimes da época, não necessariamente os povos. Uma pessoa pode ser japonesa, ser alemã, ser italiana, ser uma pessoa completamente pacífica, com empatia, civilizada, não necessariamente vai descambar para o lado que esses grupos descambaram, né? E aqui no Brasil mesmo a gente flertou muito, principalmente nesses últimos anos, com políticas similares, o que não quer dizer que a maioria dos brasileiros é o sono. Agora vai dar 5 horas da manhã já, pessoal, então eu já vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas só para isso que eu estava falando, não significa que todos os brasileiros apoiem esse tipo de discurso, esse tipo de comportamento, né? Mas a gente tem um bom número de pessoas que acompanhem, que realmente defendem isso aqui, e é realmente assustador a maluquice. Mas enfim, se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, deixem um like, inscrevam-se no canal. Se realmente gostaram da coisa, compartilhem para que outras pessoas tenham acesso também. Tá? E por hoje é só, pessoal. Eu preciso começar a editar essa coisa toda para vocês. Até mais.